Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live em um outro momento. Boa noite para quem vai assistir aqui com a gente, que está assistindo também em um outro momento à noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar recebendo aqui mais uma grande pessoa, um grande ser humano, linda, 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 que é a Fátima Ponte. Ela vai estar aqui com a gente. Nós vamos estar falando sobre psicologia analítica. E antes de iniciar o nosso papo, da nossa convidada chegar, eu gostaria já de deixar alguns recadinhos aqui com vocês. Gostaria de falar, de ressaltar, né, sobre a minha mentoria, dizer que espero cada um que se identifique com o meu trabalho, que se identifique com a forma, né, com que eu busco repassar para vocês toda essa questão do meu autoestudo, né, das minhas vivências. Então vamos aguardar o pessoal ir chegando aqui, que a gente já começa. Enquanto isso, vamos ouvir uma musiquinha. A convidada já chegou por aqui, então eu não vou perder mais tempo, vou só terminar de dizer aqui para vocês a respeito dessa mentoria. A minha mentoria se chama Sementes de Luz com Dilma Oliveira, e eu faço esse trabalho durante 3 meses com você, né, onde nós trabalhamos todos os aspectos emocionais até um certo ponto, né? Claro que eu não posso ir muito adiante pelo fato de eu não ser psicóloga, mas a gente sabe que está tudo interligado. Então trabalhamos a questão energética, a questão espiritual, a questão, principalmente a energética mesmo, né? Então se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode entrar em contato comigo pelo direct, que eu estarei aqui esperando com o maior prazer. Vou esperar vocês, tá bom? Pra gente conversar, e aí eu explico direitinho todos os detalhes, explico como é que funciona e tudo. Mas é super simples. Eu vou simplesmente repassar para vocês todas as minhas experiências que eu tenho ao longo de todos esses anos, desde 2006 que eu estou nesse caminhar, né? Então eu fiz um apanhado de todas as técnicas que me auxiliaram, que me auxiliam ainda até hoje, e repasso para o meu mentorando. E gostaria de... Ai, Rosa, sem problema, você assiste em um outro momento. E assim, eu também tenho um canal no YouTube, o Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Essa live aqui vai estar salva lá, então corre lá, já curte, segue, compartilha, tá? Isso vai ajudar muito ao canal. E sem mais delongas, vou chamar... Pois é, Rosa, no domingo não deu para eu ir não. Não deu para eu estar presente. Já vou chamar aqui a minha convidada, já vamos começar o nosso bate-papo. E eu tô tão feliz porque ela vai estar aqui com a gente. Sigam essa moça, porque o trabalho dela é um trabalho belíssimo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito mesmo. Vocês que me acompanham aqui no canal, a gente já sabe como é que funciona, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Segue lá essa moça. Deixa eu mandar aqui os aviõezinhos. E vamos aqui. Pronto, já ela está entrando. Pronto, agora vamos... Pois é, Rosa, como eu estava te falando, né, no domingo não deu para participar. Cadê você? Tô inventando aqui, só um momento. Pronto. Tá joia, imagina. Ai, gente, que lindo. Seja muito bem-vinda, minha linda. Que prazer ter você aqui. Gente, eu conheci essa moça numa live que ela fez com o Diego. O Diego S. Rock, que eu também super recomendo o canal. E o Diego fez uma live com ela. Eu digo, não, vocês sabem como eu sou, né? Eu sou garota esperta. Então eu já fui lá
Antes que outro convidasse, eu já fui lá e já chamei para ela vir aqui. Ela gentilmente aceitou o meu convite. Eu só tenho que agradecer mesmo. O pessoal está chegando aqui já. Tem a Priscila, do canal Bosque Sagrado, que eu também super indico. É uma amiga muito querida. A Priscila faz um trabalho belíssimo. O pessoal está entrando aqui e a gente já vai iniciar para não perder tempo. Vamos aproveitar a cada segundinho. Você me ouve bem? Você me ouve bem, Sim, está perfeito. Tá. Claro, Primeiro, te tá agradecer, perfeito. né, o convite. É um Imagina. prazer estar aqui com você e com o Oh, que pessoal. bom! Imagina. Fátima, para início de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse sobre o seu trabalho, sobre você, quem é a Fátima, o que é a Fátima, que trabalho é esse que a Fátima faz tão lindo, e aí depois a gente vai deixando a conversa fluir, tá bom? Fica à vontade. Então, vou me apresentar, eu sou Fátima Ponte, eu sou brasileira, né, e minha formação é em psicologia analítica, minha formação inicial foi em educação física, psicopedagogia, foi caminhando, né, para essa vertente da psicologia analítica, que a gente vai estar conversando aqui, eu vou estar explicando que linha da psicologia é essa. E trabalhei 20 anos no Brasil com atendimentos, workshops, e surgiu um chamado para vir para Lisboa, para oferecer um curso aqui, porque aqui em Portugal, Jung não é difundido que nem no Brasil, principalmente como em São Paulo. Aqui nós temos a Espanha aqui perto, né, e outros países que sim, mas Portugal não. E num passeio, né, que eu vim fazer, surgiu esse convite, que olha, que surgiu de um sonho, de uma constelação familiar, tem uma história toda. E eu a gente vai poder saber? Opa, eu conto já. Eu tive um sonho. Eu vim passear aqui, né, na Europa, e passei por Portugal. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive um sonho dos meus familiares todos numa mesa, os ancestrais todos, né? Porque eu também estudo constelações, né? Eu também sou formada. Tenho aí o meu trabalho com essa vertente. Só que é assim, Dilma, todo mundo estava na mesa, no sonho já havia morrido. Só eu era viva. Então meu desespero foi, meu Deus, vou morrer. E fui analisar esse sonho, não na minha terapia, que eu faço terapia, faço supervisão, né? Que nós precisamos fazer. Eu fui fazer isso numa constelação. E o meu constelador fez isso analisando este sonho, né? Foi esse o tema da constelação. E no meio da história ali apareceu uma senhora numa cadeira que era Portugal e falou: você tem que ir para lá, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. E entrei em contato com algumas pessoas aqui da possibilidade de trazer, né? E algumas pessoas responderam, outras não. Vim para cá, lancei o curso, e o curso foi sucesso. Estou aqui já há 4 anos trabalhando com Jung em Portugal, docente. Também estou trabalhando, né, com os atendimentos. Mas foi um curso muito bonito, muita gente bonita passou, né, pelos cursos, tanta coisa boa aconteceu. Então é isso. Então, meu trabalho é divulgar, né, essa psicologia maravilhosa. E dentro disso, trazer autoconhecimento. Percebo que os cursos movimentam muito a vida das pessoas. Bom, análise movimenta porque é terapêutica, claro, né? Mas essa vertente que o Jung tem de querer que o trabalho dele seja levado não só pelos intelectuais das faculdades, mas por nós, seres humanos que vivemos, né? Esse dia a dia, esse aqui agora, que aí é que está esse processo de desenvolvimento somente espiritual, né? Então essa é meu trabalho. E a minha formação é pela Universidade de São Paulo, pela PUC de São Paulo também, SBPA, tem muita participação na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e o Instituto Manai de São Paulo, onde ali, acho que nesses meus 7 anos de passagem ali, foi onde eu aprendi mesmo em Jung, onde está meu terapeuta, onde está o meu grupo de supervisão, onde estão os meus amigos. E muitos amigos aqui, né? Muita gente boa, muita gente querendo também saber sobre si mesmo, sobre espiritualidade. E aí, eu te falo, é um prazer estar aqui e poder ter essa oportunidade de falar mais um pouquinho no teu canal, né? Junto com o teu trabalho também. Trazer autoconhecimento.
Isso aí que tu tá falando, né? A questão do sonho e tudo, isso é uma das técnicas que eu utilizo na minha mentoria, é justamente essa, a questão dos sonhos, né? Porque através dos sonhos a gente consegue ter uma ideia de onde está o mentorando, né? Como é que está mais ou menos funcionando e paralelamente, claro, o acompanhamento com o psicólogo, né? Eu faço todas as indicações e tudo mais. Uhum. Então, assim, entrando já nesse assunto, inclusive eu conheci o trabalho de Jung quando eu estava na Alemanha. A minha irmã foi. A minha irmã, comecei o meu trabalho assim de autoestudo com ela, né? E aí ela mandou para mim certa vez e eu comecei a anotar os meus sonhos. Então a gente debatia os sonhos, né? Baseado nos arquétipos. Então a partir daí eu comecei a entender muita coisa que em mim estava ainda totalmente desconhecido. E foi interessante como você vendo assim, um crescendo, né, nos sonhos, você vai vendo um crescendo à medida que você vai se autotrabalhando e tudo mais. E aí eu fui para a Alemanha, isso na Itália, desculpa, eu estava na Itália e começou todo o processo em 2006. Quando eu chego na Alemanha, que eu morei 2 anos na Alemanha, aí entrei numa livraria lá que a gente sempre frequentava, e adivinha o que tinha lá? O livro vermelho. Enorme, enorme, enorme. Que você não tinha como você segurar o livro. Ele estava lá num pedestal, assim, porque ele era muito grande mesmo. Com todo o material dele, sonhos, desenhos que ele fez, tudo. Isso para mim foi algo assim, foi um presente, sabe, que a vida me deu. Ó, o Nando tá colocando aqui que tá com saudade de você, Nando Molini. Ah, é? Tá dizendo aqui que tá com saudade de tu. É. O Diego também entrou aqui com a gente. E Fátima, indo nessa pegada, né, nessa questão dos sonhos e tudo mais, o que é que você indica para o pessoal, assim, qual é o ponto em que você pode começar a utilizar isso em prol do seu autoconhecimento? O que é que você pode falar para a gente? Olha, os sonhos, a gente diz que são mensagens diretas do inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele está o tempo todo falando conosco, dizendo qual o caminho que a gente deveria traçar, né? E isso vem através dos símbolos, que é o ponto-chave da psicologia analítica. Então, os símbolos são universais e falam conosco. Então, quando um sonho vem, ele vem todo ele cifrado em símbolos, né? Por exemplo, você pode estar vivendo um dia e passa e choveu, alagou a rua, você sonha que alagou a tua casa. O nosso inconsciente vai usar o que nós vivemos no dia a dia, que é conhecido nosso, para trazer uma mensagem de algo conhecido, mas que ainda é desconhecido. Então, quando é que a gente usa isso? Sempre, né? Sempre que você tem um sonho, o teu inconsciente está te dando uma mensagem. O difícil é a gente analisar o sonho, né? Nós mesmos. E para isso, existe a Fátima que está aqui com a gente. Por exemplo, entre outros terapeutas, claro. É muito difícil a gente, eu digo por mim mesma, né? Nós terapeutas, né? Nós psicólogos, quando nós temos um sonho e queremos analisá-lo, é meio complicado às vezes. Porque nós estamos dentro do processo, dentro das emoções. O emocional, né? Entra tudo. Contamina. Então, às vezes, uma visão externa, né, de quando a gente conta, porque tem toda uma técnica para analisar sonhos. A gente pode até tentar entrar nela e a Von Franz, que era uma discípula do Jung, ela dizia uma coisa assim: depois que você sonhar, e aí você lembrou, acordou, né? Anotar, que nem você falou, porque se a gente anota, você vai ter uma linha da tua vida. Pacientes meus, né, eu mesma, né, quando a gente vai anotando símbolos num pedaço da vida, se você voltar e ler o que você já tinha escrito, né, dos sonhos que você lembrou, você vai ver que você tem a história da tua vida daquele momento. É muito interessante. É impressionante. Não é? Você sim. Porque nós estamos no processo, né, de vida e o inconsciente vai mandando notícias através dos símbolos, através dos sintomas, das sincronicidades, mas principalmente através dos sonhos.
Então, Uhum. analisar sonhos tem técnica, né? Tem uma técnica, Uhum. mas que eu estava dizendo, o que que a Von Franz falava? Se você lembrou do sonho, anota, né? Se você não anotou, fica, ou senta na cama, ou fica ali só repassando o sonho, só repassa, 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 porque esse contato com o símbolo às vezes nos traz insights também. Então, a leitura dos sonhos, quando você usa técnica, quando alguém te ajuda, é impressionante. Você mesmo às vezes se atrapalha, mas quando a gente deixa o símbolo falar, é muito bom. E Uhum. normalmente, né, os sonhos, eles têm essa característica das mensagens, ou então eles são prognósticos também tem isso, de mais ou menos Sim. que caminho que eu deveria estar andando, compensatório, que está faltando, o sonho vai lá e faz pela gente também. Isso é uma coisa, sonho é muito legal, porque eu falo sempre assim, a vida, ela está mostrando tudo o tempo todo. O que acontece? A gente não dá conta, não vê, não presta atenção. O que acontece? A vida vai bater mais forte. Então, se algo não deu certo e você não acordou, a vida vai dar alguma coisa um pouquinho mais pesada pra gente ver, né? Mas os sonhos são Uhum. bons. Os sonhos são assim, né? Eu que acompanho na clínica, né? O que eu vejo? A pessoa trouxe o sonho, analisamos, ela não captou, ou a análise não foi coerente com o momento dela. A psique traz um sonho parecido, um sonho com o mesmo tema, um sonho mais claro. Eu tive uma paciente há pouco tempo que ela trouxe um sonho, que o sonho, no sonho, ela desenhava. E o sonho trazia um desenho. Eu falo, olha, já falou tanto pra você entender que você não entendeu, que agora o sonho tá até desenhando. Estou desenhando, literalmente. A psique é Ó, muito linda. tem até um comentário aqui do Diego e depois da Raquel dizendo o seguinte: a análise dos sonhos transformou o meu processo de individuação. O meu também. A gente vai já falar sobre esse processo. A Fátima vai explicar direitinho o que significa ele. A Raquel falou aqui, tem os meus anotados. Procuro me corrigir com os excessos que ele mostra. Perfeito. Sonhar é aprender sempre. Sim, inclusive esse negócio de sonho, né? Eu acho interessante que muitas vezes a pessoa, ai, eu tive um pesadelo horrível. Aí quando ela conta o sonho, a gente fala, uau, que lindo! Aí a pessoa olha pra cá, hã? Me explica. Olha, Então, essa coisa do pesadelo também é bem interessante. Na SBPA, eu estava num grupo da doutora Márcia Coelho e nós analisávamos sonho, literatura, coisa incrível, né? E um dia ela falou, olha, nós vamos começar a analisar pesadelos. Eu falei, ai meu Deus, né? E nós acabamos, por estar envolvido com algumas leituras, nós acabávamos tendo pesadelos também para analisar. E o pesadelo ele tem muito a ver com o que o ego não conhece, porque tudo que é desconhecido para o ego é assustador. Então, quando um sonho vem com alguma coisa muito esclarecedora, mas que a gente não dá conta, ou quando um sonho vem falar de um trauma que o consciente ainda não pode ver, ele assusta muito, porque está mexendo aonde? Em emoções que a gente ainda não dá conta. Então, por isso que a gente chama de pesadelo. Então, o pesadelo é uma emoção ou algo muito forte que eu ainda não dou conta ou que o ego não pode dar conta. Mas que às vezes vem, né? Vem e vale a pena ser analisado também. Quem faz terapia leva em sessão, porque é muito rico, muito rico. sabe que tem até uma coisa em relação à questão, por exemplo, a questão da projeção astral. Hum, Muitas vezes a pessoa considera aquilo como um pesadelo, o fato, por exemplo, dela tentar correr, tem alguém atrás dela, ela tenta correr e não consegue, sabe? Quando está projetada. Ou às vezes em sonho mesmo, mas geral, às vezes acontece isso em projeção. E aí a pessoa acorda, né, naquela agonia. E tem também a catalepsia projetiva, que você fica ali sem conseguir se mexer e você fica desperto e fica sem conseguir mover nada. O negócio é meio complicado. uhum. Mas faz parte do trabalho, né, Fátima? Me diz uma coisa. Pode falar. É que só para complementar isso que você Claro, falou, de uma que é bem claro. legal, nós usamos, tem toda uma técnica, tem os conceitos junguianos, né? E quando nós paralisamos, né, por exemplo, um pesadelo, eu acordo e estou paralisada, para análise junguiana, o que aconteceu é exatamente a emoção que submergiu
que eu não posso dar conta. Provavelmente eu senti isso em algum canto, num momento, na infância, onde eu não podia ainda abarcar aquilo. Então, quando ela volta inesperadamente, eu tenho a mesma sensação do trauma anterior. Então, a paralisia ali, ela tem muito a ver com esse estado emocional que me paralisou em algum momento também. Correr, por exemplo, e não conseguir correr, né, aquela coisa desesperadora, tem a ver também com aspectos nossos que eu também ainda preciso analisar, tem a ver muito com aspectos sombrios que estão em mim, que eu não estou vendo, e que a sombra quer me ensinar alguma coisa, o inconsciente quer mostrar e não me deixa, né, correr, quer que eu fique para que eu veja algo. Bom, é isso. Que acho que complementa. Sim, claro. E a gente estava comentando aqui, o Diego colocou, né, a questão do processo de individuação. Tem aqui comentários. O Diego colocou, a Fátima é uma grande terapeuta, sensibilidade ímpar. E aí a Mafalda, concordo. Então tá, recado dado. Oi, Mafalda. Então, esse processo de individuação, fala aí pra gente sobre ele. Então, esse é o nosso caminho na vida, a gente veio aqui para isso, né? É o nosso lado espiritual que quer se realizar aqui na Terra e a nossa realização na Terra que quer conhecer esse espiritual. Esse é o nosso processo. Ele está aqui, né, conosco desde que nós nascemos. Ou um pouquinho antes, né? Como você sabe, vamos colocar que é aqui. Então, nascemos aqui, esse processo acontece. Essa busca do espiritual, o espiritual querendo se realizar aqui na Terra também. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos ou não estamos atentos que esse processo existe, né? Então, quando eu sei que eu tenho um trabalho a fazer aqui, uma missão, esse movimento também de aprender na primeira metade da vida e na segunda ir em busca desse espiritual, quando eu sei do processo, quando eu me analiso, quando eu busco informações, eu tenho um processo mais direcionado. Eu tenho mais consciência do que está acontecendo. Então, esse movimento de sofrer na Terra, que nem a gente fala, essa sofreguidão toda que nós temos, né? Ela pode ser um sofrer onde eu não tenho noção do que está acontecendo. Eu brinco que é ficar no samsara. Eu sofro e não sei porquê. Quando eu entro e fico atenta no meu processo de individuação, eu entendo o porquê do sofrimento e ainda tem um tipo de sofrimento que eu sei que é para alcançar um outro patamar de consciência. Então, essa é a nossa busca no processo de individuação. No fundo, conhecer a nós mesmos, retornar para um lado mais espiritual e, principalmente, perceber que nós fazemos parte de um todo. Nós não estamos sozinhos aqui, né? Somos só uma gotinha de água no mar, né? Muito, muito todos somos um aqui. Sim, tem até uma frase que eu acho linda. A frase, se eu não me engano, é do Rumi. Não ser uma gota no oceano. Somos, sim, um oceano e uma gota. Eu acho lindo isso. Isso eu trago muito para mim, sabe? Para a minha história, assim. Porque essa questão da baixa autoestima, né? Sempre teve muito presente e tudo. Então, eu tive que trabalhar bastante isso. E aí, tu falando, né? Todas essas... sobre o processo e tudo... E eu estava lembrando aqui o quanto a gente fica perdido mesmo. E tem o Eckhart Tolle, ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala no corpo sofredor. Ele deu esse nome a essa parte nossa que... aquela parte que gosta de assistir filme de drama, que fica falando junto às amigas para ver quem é que tem mais sofrimento, quem sofre mais, porque eu sofri mais do que você, que a minha dor é maior do que a sua. Então, esse corpo sofredor, ele sempre está em alerta. E, às vezes, todo esse processo, a gente sabe que não é fácil, né? Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Mas, assim, é tão gostoso quando a gente começa, por exemplo, no meu início, o meu primeiro sonho foi entrando numa caverna de mãos dadas com o meu pai. Bonito. Então, assim, foi tipo batatófilo, né? Tipo assim, ó, você não tem pra correr não, bora lá. E aí eu digo, tá bom, vamos sair da caverna depois. A gente sai, uma hora a gente sai. E assim,
eu estou comentando isso aqui para a gente ter uma ideia do quanto esse processo, apesar de ser doloroso, né, como a gente colocou, mas é libertador. Cara, quando você começa a perceber que você não é tão marionete mais de tudo aí, né, que você começa a perceber que é você quem decide como é que você vai ver a sua vida. Então, as mesmas experiências, você pode vê-las de uma forma totalmente diferente, né? Exato. E assim, contigo, Fátima, como é que tu traz essa coisa toda para ti? Como, não a Fátima terapeuta, não a Fátima, a Fátima consciência que está aqui, que está decidindo. Como é que você traz isso para o teu dia a dia? Como é que a gente pode aplicar todo esse conhecimento? Sim, o Jung, eu falo que o Jung tem uma vida antes do Jung e outra depois, né? Porque depois que a gente entra em contato, e o Jung falou muito mesmo, né? Depois disso, essa atenção ao processo, né, que apareceu. Antes, aquela coisa desse sofrimento, quem sofre mais, e o que eu estou fazendo aqui? Quando você começa a entrar por esse lugar, né, da individuação, de se conhecer, e é o que você falou, Dilma, não é nada fácil, né? Eu até brinco, poxa, a gente entra por esses caminhos de autoconhecimento, entrar na caverna, né, que nem você falou, entrar lá para depois sair, isso traz pra gente muita angústia necessária para os insights vir, para poder tirar o que não é meu, o que é cultural embutido em mim, o que vem, né, dos padrões sistêmicos de pai, de mãe, para me conhecer cada vez mais. Então, quando eu me percebi dentro disso, é revelador, né? Se conhecer a cada dia, perceber que esse sofrimento que você passa para crescer é totalmente diferente daquele sem rumo. E eu falo, poxa, muitas vezes você está naquele lugar tão sofrido do teu processo para crescer e sabe que ali, né, é um sacrifício para você chegar no outro patamar. E aí você abre Instagram, Facebook, todo mundo feliz, com foto na rua. E você pensa assim, por que eu entrei nisso? Podia ser inconsciente, estar por aí que nem todo mundo. Mas não, sabe? Todo mundo tem sua dor. E eu acho que a inconsciência é o pior de todos, porque uma hora a vida bate na porta. Então, para mim, o Jung, ele trouxe uma nova visão de vida, um novo olhar para os meus familiares, um novo olhar para o meu casamento, para minhas filhas, para mim mesma. Me deu um rumo profissional. E isso não eu estou falando aqui, não foi fácil. Foi conquista, dia a dia, em terapia. E até hoje, né, como eu faço atendimentos e como eu ensino Jung, é muito importante estar sempre estudando, estar em terapia, porque os pacientes metem conosco, né, Dilma? Quando a gente cuida dos outros, eles trazem coisas da gente. Então, para mim, foi muito um divisor de águas na minha vida, foi revelador, e a cada patamar que a gente supera, a gente acha uma coisa assim, de paz interior e de totalidade, de consciência, né? De estar no mundo, de olhar o outro, de olhar para os outros, para a humanidade, de uma forma muito bonita mesmo, que eu acho que aquece e preenche muito o nosso coração. Aquele vazio. Só sentindo, né? Muito. Só sentindo, né? Não tem como a gente dizer, não tem palavras, não. Né? Então, experiencia. Vai lá descobrir o que é isso que a Fátima está falando. Sabe que tu estava falando aí, eu estava lembrando aqui, como um processo de debridamento. Por exemplo, na medicina, a gente utiliza isso. O ferimento está lá aberto, você vai ter que tirar aquela pele ali para que nasça uma nova pele. Então, eu comparo muito todo esse processo com isso aí. E alguns são menos dolorosos e tudo. O que acontece? Resistência. Se você resiste ao processo, você sofre. É simples assim. É a questão da resistência, do ego, de você, o medo do desconhecido, como tu trouxe aqui, né? Então, assim, desdramatizar tudo isso. Eu acho que a gente já está muito sobrecarregado de tanto drama, de tanta coisa, então desdramatiza, né? Tenta trazer uma certa... Por isso que a gente falando aqui, eu fiz questão de trazer você aqui, porque precisa ter essa leveza, sabe? Essa coisa do
rir de si mesmo. Tem horas que eu tô lá chorando, aí eu olho e digo, meu Deus, que é isso? Digo, gente, eu digo, meu Deus, eu não acredito não, Dilma, de novo, sabe? É isso. Esse rir de si mesmo com respeito, né? Reconhecendo todo o seu caminhar, né? Todo o seu processo. Mas assim, tem uma coisa assim que eu acho. Você comentou no início que aí em Portugal tem uma certa deficiência junguiana, se a gente pode chamar assim. Então, assim, como é que foi para você para levar todo esse seu trabalho? Como é que, em que momento você disse que teve o sonho, né? Que aquele sonho foi o sonho, tipo assim, ó, vai, né? Não tem como. Mas muitas vezes a gente recebe essas mensagens e tudo mais e a gente insiste em ficar na nossa zoninha de conforto. E aí? O que foi que disse para você assim, que moveu assim, não, eu vou, eu tô indo. É uma coisa assim, muito doida, Dilma, né? Falando aqui bem na nossa língua. Porque é assim, quando essa energia aparece pra gente, que nem eu estava muito já em processo, né? Muito tempo dentro dessa linha da psicologia profunda. Quando o chamado aparece, nós temos o ímpeto para ir. E começa a acontecer uma fluência. Então, eu vou te dar o exemplo do que aconteceu comigo. Então, eu fui lá, fiz essa constelação lá com o meu constelador, com o Ralph Bugamene, que é a fofa aí do Brasil. E quando eu cheguei em Portugal, para poder começar a analisar, ver como é que eu ia fazer isso, me indicaram outro constelador aqui, que é o Joaquim Parra Marujo, que eu gosto muito dele. Tem um trabalho profissional incrível. E eu fui fazer a constelação com ele, deu a mesma coisa, que eu tinha que estar lá, né, para fazer aquilo. Ninguém sabia nada do que estava fazendo. Não tem jeito, vou ter que ficar por aqui. E um grande, assim, impulsionador foram as pessoas, porque eu falava assim, olha, então, eu tô pensando em ir para Lisboa, eu tinha meus pacientes, né, e na época a gente não tinha essa coisa do online. Olha, eu tô pensando em ir para Lisboa, passar um tempo, levar um pouquinho do curso, né, do Jung. Eu ouvi de todo mundo, demorou, vai, porque já não foi. Aí eu não acredito. Você tá naquilo assim, mas vou ou não vou? Rezando pra alguém falar não vai pra você ficar na zona de conforto? Eu acho que eu não devo ir, não, né? Você faz aquela pergunta bem, eu acho que eu não vou, não, né? Já esperando a pessoa dizer não. Eu falei, olha, só falta uma figurinha aqui pra falar se vai ou não vai. Duas, que eram as minhas filhas. Cheguei e falei, então, olha, a mãe, né, tava separada já, acho que a mãe quer ir fazer alguma coisa. A mãe vai, já demorou também, vai também. Então, eu até brincava com meus amigos, vocês me querem longe daqui, né? Mas assim, esse ímpeto que acontece, essa força, né, que nos propulsiona, quando a gente ouve o chamado e dá escuta e movimenta, tudo flui, tudo era assim. A passagem aérea, onde ficar, o colega que ajuda, que quer ajudar, que está disposto ali a fazer o movimento, o local que você encontra para dar o curso. É impressionante, tudo vai fluindo. Então, eu digo também que a gente às vezes fica mais assustado com o barco andando do que com os problemas da vida. Então, eu acreditei e fui deixando acontecer. Os meus pacientes todos vieram no primeiro momento, na época ali por Skype comigo, né? Depois foram fazendo o seu movimento de terminar a terapia, a transição para Portugal. Tudo aconteceu. Porque quando nós estamos no nosso caminho, se a gente prestar atenção, tudo anda. Sim. Se não está andando, se está barrando, a gente tem que prestar atenção que ou a gente não está no nosso caminho, ou o que nos está nos impedindo é algo que eu preciso aprender para ter munição e ferramenta para fazer o barco andar. Se eu paro e choro porque está dando tudo errado, não, eu tenho que ver o que é aquilo, para que aquilo está, o que está me ensinando, o que está dando de ferramenta para mim, para eu seguir o meu caminho. Então, essa visão da psicologia analítica, ela é muito rica, né? O olhar, o todo, o que o todo está dizendo para mim, o que o individual está me trazendo, o que o símbolo está me trazendo.
Então isso é uma preciosidade que quando a gente aprende, não é que flui feliz, vai continuar tendo os dilemas, né? Aprofundar mais um pouquinho, mas é o que vai trazendo pra gente esse... Pra mim, no meu caso, isso foi essa constatação de que quando tá andando, a gente pega, agradece, segue, foi um aprendizado danado essa vinda minha aqui para Portugal. Muito mesmo. O Tony colocou aqui, às vezes a gente subestima os fluxos. Pois é. Falar em fluxo, eu lembro no meu processo quando eu iniciei, né, que eu estava toda desorientada, totalmente desorientada, e fui para um centro espírita aqui em Natal, já contei até essa história no live. Aí cheguei lá, deram um banho de loja, disseram assim, não, vamos ajeitar a bichinha um pouquinho, né? Deixar ela um pouquinho ajeitadinha para mandar ela para fora, pelo menos um pouquinho organizada. E aí eu fiz durante 6 meses um trabalho no centro espírita, né? Eu trabalhei em mim mesmo. Aí deu uma organizadazinha, eu fui para lá. E tudo fluiu, sabe? Teve dificuldade? Teve. Teve vontade de dizer assim, para o mundo que eu quero descer? Teve, mas eu continuei. Porque eu sabia que era aquilo ali. E se eu não tivesse feito aquilo ali, talvez eu não estivesse aqui hoje, sabe? Faz parte de todo esse processo. As dores, elas servem para isso também, né? E essa questão do fluxo, já que você tocou, então vamos entrar na tal da... Tem muita gente que fica falando de ver números iguais, né? Ah, tô vendo número igual em tudo que é coisa. E frases, tipo assim, você tá pensando numa coisa e aí vem alguém... uma mensagem, tudo. Isso são essas sincronicidades, né? Então fala um pouquinho pra gente sobre elas, como é que a gente... Porque a gente sabe que para isso você tem que estar nesse momento presente. Senão você não percebe, né? O sinal chega e você passa por você. Eu sempre digo, com cartaz, com fluorescente, tipo assim, a menina, né? Teve que aprender, teve que desenhar para ela poder entender, mais ou menos por aí. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse processo. Falo assim, são temas muito profundos, mas assim, numa conversa assim gostosa, essa que você tá fazendo, assim como os sonhos vêm e trazem pra gente imagens, símbolos, historinhas, que se a gente decifrar, tá dizendo pra gente pra onde ir, porque assim, na verdade, o fluxo está sempre acontecendo. O que nós fazemos é nadar contra a maré. Porque se a gente entender o fluxo, ou perceber o fluxo, né, captar o fluxo, a gente solta, né, e a gente percebe... Confia, né? Confia que algo espiritual dentro de nós vai nos guiando. Então, os sonhos trazem esses símbolos. E a sincronicidade também. O que é a sincronicidade? É outra forma do inconsciente dar o recadinho pra gente. Só que ao invés dele vir com símbolos, no sonho ali, né, com o nosso ego um pouquinho mais calmo, ele vai projetar lá fora. Então, ele aciona, é assim mesmo, tá? O nosso inconsciente aciona o mundo externo, aciona as pessoas, aciona as situações, para que elas venham mostrar algo para nós. Então, a gente chama isso de coincidência, né, significativa. Por quê? Na verdade, a sincronicidade acontece o tempo todo. Mas quando ela é significativa é quando eu estou atenta, que nem você falou, porque ela deu um significado. Então, se ela deu um significado, ela sacralizou alguma coisa ali pra gente. Então, é o que você falou, nossa, tá precisando tanto ler alguma coisa sobre alguma... E você passa em algum lugar e tá o livro lá, né? Na estante, ou coisas mais simples, né, que são mais gostosas do dia a dia. Eu tô precisando comprar um vestido X, alguém passa e fala, a loja tal tá em promoção, em oferta, tem um vestido lindo. Sim. Então, a sincronicidade é o nosso inconsciente falando conosco, mas através do teatro da vida. Então, tem uma brincadeira que os junguianos são tudo louco, porque tudo vê sincronicidade. No começo a gente fica meio assim, vendo tudo mesmo. Mas estar atento e perceber, por exemplo, nós não estamos aqui, nós, né, e quem está aqui conosco, quem vai ouvir, ver o seu vídeo, não aparece aqui à toa, pelo que você falou, porque eu estou falando. Não que nós sejamos alguém que vem especial, não, simplesmente porque nós podemos ter sido recrutados para falar alguma coisa para alguém. Ou eu ouvi alguma coisa de você, ou tá nesse momento ouvindo o que o pessoal está escrevendo aqui.
sim. As pessoas conhecidas. Inclusive, até a física quântica explica isso direitinho. Foi a Renata, ela colocou das muitas manifestações do inconsciente, a sincronicidade é das que mais me apaixona. Ah, eu também, adoro. A física quântica, o estudo do Jung para sincronicidade, foi baseado na física quântica. Sim. E a física quântica, ela não é algo moderno, gente. Ela é uma coisa milenar que já acontecia na sacralidade ali, de muitas religiões, que teve, eu diria, uma interrupção do ser humano e que agora a gente começa a captar. E muito cuidado também, né, com o que é quântico, não é quântico. A gente também tem que ter esse cuidado no olhar. Mas a sincronicidade, ela é exatamente essa coisa quântica que acontece dentro e fora ao mesmo tempo. É fora do tempo, porque o tempo é relativo, e a gente capta a informação que veio, né? Tempo é muito relativo. Dá para falar muita coisa, mas acho que sincronicidade tem muito a ver com o tempo. Sim, sim, a questão da vibração, né? Porque muitas vezes a gente se engana. A nossa cabeça está dizendo algo, mas o nosso interno está vibrando totalmente diferente. E aí você fica sem entender. Por que minha vida está assim? Às vezes você está, tipo assim, tá no sufoco, né? Falta dinheiro, falta isso, falta aquilo. Gente, mas eu não quero isso para mim. Eu quero abundância, eu quero ficar bem. Sim, mas algo lá dentro, que aí entra uma parte das crenças limitantes, que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre elas, essas crenças que muitas vezes a gente... E aí vem todo um processo, né, com essas crenças, vem todo... Ó, o mapa da alma tá mandando aqui, beijo grande para ti. Oi, Constância, beijo. É uma amiga então, do assim, coração. Que tá dando um curso aqui em Portugal também. Ela que começou. Ai, que bom. Acho que é legal. Ela que trouxe inicialmente, ela com a Juliana e Pedro Mendes. Eles que trouxeram inicialmente o Jung para Portugal. Foram os nossos primeiros percursores aqui. E a Constância continua, vai lançar um curso agora em março também. Eu lancei um agora, né, que já está cheio. Agora tenho dela também aqui. Muito bom. E ela também, o curso dela também é para o Brasil, tá? É online. E tem muita gente do Brasil fazendo o curso dela. Se vocês... Entra em contato comigo pelo direct, então, me adiciona aí que a gente bate um papo. Mapa da alma, pessoal, então, procura o que vocês acham aí na internet, bem legal. Uma pessoa assim, mega experiente aqui, muito sábia também. Eu tenho ela no meu coração. Sim. Então, e aí a gente estava falando da tal das crenças, né, que nos limitam e tudo mais. Por exemplo, eu fiz umas constelações, né, eu queria resolver algumas coisinhas aí, algumas pendências com essa questão dos antepassados e tudo mais, e foi muito interessante, foi muito interessante. Por quê? Eu trabalhei justamente a questão feminina, né? Foi trabalhado justamente o feminino da minha história. E aí, é uma amiga minha que ela faz constelação com pêndulo. É muito legal mesmo. Ela utiliza o pêndulo junto com isso. E ela é psicóloga, tá? Só que aí ela não atua mais como psicóloga, e aí ela começou com a terapia com a constelação familiar. Certo. E essa é uma amiga muito querida. Nos conhecemos na Alemanha e a gente se reencontrou em Foz do Iguaçu, que eu morei lá 2 anos, por causa da Conscienciologia. Então, assim, aí eu fiz a constelação, quando eu saí de lá, minha menstruação desceu. Tá. Assim, tipo, mais feminino do que isso, impossível, né? Então, né? Tipo assim, ó, dá pra perceber que foi trabalhada alguma coisa. E aí eu percebi o quanto de crença eu tinha durante todo esse meu processo. Fala um pouquinho pra gente sobre essas crenças, como é que a gente pode fazer com elas? Sim, quando a gente olha na clínica, né, quando a gente olha pela psicologia profunda das crenças, elas têm muito a ver com o que foi dito para nós na infância, o que culturalmente nos é impregnado, o que eu também posso estar vinculado com o espírito da época, com a modernidade, e estar ali querendo pertencer, ser inserida. Mas normalmente as crenças, elas são ideias que foram instaladas em mim, ou como defesas para não entrar em determinados lugares emocionais, ou então para poder pertencer, ou então porque eu necessitei acreditar naquilo por algum motivo, para poder ser aceita,
para poder não ser recriminada. São muitas coisas, Dilma, não sei nem por onde ir com as crenças, né, limitantes. Mas quando a gente volta, quer ver, eu vou dar um exemplo prático, que é melhor, né? Aí a pessoa chega para mim, o paciente vai dizer, não, mas eu acredito que é isso, 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 isso. E às vezes eu pergunto, quem falava isso? Ah, era o meu pai, né? Então é aquela coisa do continuar honrando a fala do pai, para continuar, né, a criança dentro de nós querer ainda ser amada, seguindo determinados movimentos ou crenças, né? E quanto mais consciência a gente ganha de nós mesmos e mais do coletivo, mais eu começo a ficar atenta ao quanto que eu estou seguindo crenças que estão me norteando para onde querem que eu vá ou quanto a escolha é própria minha. Então, as crenças limitantes, elas avaliadas, quando nós analisamos, chegamos naquele lugar para perceber por que que elas existem, né? Seja por defesa, seja culturalmente, a gente acaba acontece a libertação disso. Porque eu passo a olhar o que eu via muito limitado como algo mais amplo, né, mais diverso, aonde eu posso sair daquele lugar pequeno e ampliar a minha consciência. Tudo gira em torno do conhecimento interno, externo e ampliar a consciência. E quando eu falo conhecimento, não é saber todas as teorias, ler o livro, os 18 livros do Jung. É super simples. Não, é a vida, é a prática da gente, né? E uma outra coisa também, às vezes a gente acha que é porque, isso eu não estou recriminando e tudo é válido, Claro. porque é um instituto maravilhoso lá que vai te dar todas as informações. Gente, às vezes não, que nem aí no Brasil, né? Eu viajei muito pelo Brasil e tem coisas assim muito marcantes. Eu fui passear ali para ver o Rio São Francisco, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, lá no Brasil, aí por aí, né? Pertinho. E eu lembro que eu encontrei muitos senhores e senhoras que você sentava ali na beira do rio para conversar. Nossa, que sabedoria, Dilma. Assim, pessoas que não sabiam nem ler e escrever, mas com uma sabedoria. E na prática mesmo. É na prática, é na experiência, é no dom que aquelas pessoas tinham para falar, filha, olha, é assim, assim, né? E são os nossos caminhos. Tem muita coisa que a gente traz de pessoas simples. Eu trago muitos ensinamentos de pessoas simples que passaram na minha vida e que me deixaram ensinamentos profundos, que até hoje eu utilizo. Então, assim, estava falando aí das crenças, aí eu lembrando que teve um que minha avó, Rosinha, tampa os ouvidos aí. Vamos lá. É o máximo. Estou falando de tudo. Relaxa. É só dando um exemplo. Então, vamos lá. Ela me disse uma coisa certa vez, eu ainda adolescente, pré-adolescente, ela disse, a gente conversando, ela disse, interessante que para você só consegue as coisas no último momento. As coisas dão errado, no último momento é que dá certo. Crença na cabeça da nossa querida Dilma. Nossa Dilma passou a vida toda. Não, eu tenho que penar um pouquinho, só vai chegar no último momento. No último momento eu consigo, então tá tranquilo. Por um lado foi interessante, né? Por outro me limitou muito. Eu ficava sempre, eu entrava num processo, sempre ficava esperando, não, mas um dia vai dar certo, né? Aquela velha história, um dia vai dar certo. Eu vou, no momento não tá dando, mas depois dá. Então, e outra coisa também que eu sempre ouvi foi, você tem que estar trabalhando muito, você tem que ser muito útil para poder ser alguém. Cara, aí hoje em dia eu pensando, poxa, eu não era ninguém não? Quer dizer que eu não era ninguém. Pois é, tu só vai ser alguém se tu fizer isso, se tu tiver aquilo. Aí eu sou o quê? Meu amigo, me explique. Traga essa lucidez para a minha pessoa que eu ainda não consigo. Crenças, Dilma, que a gente tem, às vezes, muito na religião, né? Aquela coisa que você tem que não ter nada, não ter riqueza para chegar no reino dos céus. Porque, na verdade, assim, falando de crença limitante, na verdade, as escrituras sagradas, o catolicismo, o budismo, qualquer religião, né? A religião é o caminho para chegar nessas escrituras.
qualquer uma dessas vertentes, elas bem interpretadas não chegam nesses lugares onde politicamente é mais interessante uma interpretação diferente, né? Perfeito. Por isso, conhecer a nós mesmos, conhecer mais a espiritualidade, estar mais atento ao que nos prende, ao que nos leva ali, né? Sem enxergar essas coisas. Porque muito é deturpado, né, no coletivo para que o sistema permaneça. E esse sistema no microfamiliar também. Às vezes o pai, a mãe já acreditam em determinadas histórias que vão passando, né, para os filhos. E muitas vezes a gente vê os nossos pais que sofreram e nós começamos a angariar prosperidade, não achamos que somos merecedores. Por quê? Os nossos pais, coitados, não conseguiram. Que direito que eu tenho de ser feliz? Sendo que, ao contrário, a alegria nossa é ver os nossos filhos felizes, né? Esse é o ciclo normal da vida, né? Sinal que alguma coisa boa a gente fez ali, né? Sim, inclusive tem até... Ô, Priscila, obrigada, Priscila do canal Bosque Sagrado, tá dizendo aqui, que live linda. Obrigada, Pri. Oi. E eu quero mandar um beijo pro Júnior aqui, meu querido do coração, meu primo que tá aqui. Tenho saudade dele. Então, a gente falando aí dessa questão, por exemplo, essa questão tem algo assim que é muito interessante, é que você, quando a gente cria essa espécie de... Fugiu a palavra agora, mas é tipo assim, eu preciso mostrar para minha mãe ou para o meu pai que eu estou com eles. Então, eu como mulher vou ter, vamos supor, se minha mãe teve um relacionamento que foi um relacionamento abusivo, né, com o meu pai e tudo, eu não me vejo no direito, porque eu tenho que ser solidária à minha mãe, então não me vejo no direito de ter um relacionamento saudável. Por quê? Não, mãe, ó, eu tô contigo, vamos sofrer juntas, é nós na fita, mana. Então é mais ou menos isso, até que você entende que não é por aí. Que não é uma culpa. Né? Você precisa, pois você fica culpada, se sentindo culpada porque você está feliz. E em relação a essa questão que tu colocou aí da abundância, né? Vamos colocar a abundância financeira, né? Gente, dinheiro é moeda é energia condensada. O universo, ele é dinâmico, ele é dinâmico, ele é abundante. Por que você ser abundante em todos os sentidos? Por que isso não pode? Por que isso é errado? Desde quando você tem muito dinheiro é errado? Se você vai poder se proporcionar coisas boas para o seu processo, vai te ajudar a fazer seus cursos, a ter uma vida mais tranquila e, consequentemente, o espiritual também vai melhorar, o espiritual, o emocional, o físico e tudo, entra tudo. E, então, assim, como é que isso pode ser algo que não é legal? Então, parar com essa coisa. Né? A natureza é rica. A natureza é uma riqueza sem tamanho, mãe natureza, né? E nós somos natureza. Então, buscar a natureza e buscar a prosperidade e a riqueza em nós, até para que nós estejamos bem para poder ajudar o próximo. Perfeito. Né? Sim, perfeito. E tem também uma questão, uma outra crença também, que eu ouvi sempre, que é: dai de graça o que recebeste de graça. Cara, tipo assim, por exemplo, pessoas que têm um determinado grau de parapsiquismo, como eu tinha essa limitação muito forte de, não, eu não posso cobrar pelo meu trabalho, porque esse é uma coisa que eu tenho para ajudar as pessoas, mas eu recebi de graça isso, então não posso cobrar. Isso foi, para mim, não foi fácil, tá? Esse processo de entender que não, aquilo ali, mesmo tendo esse dom, essa sensibilidade a mais, mas eu precisei estudar, eu precisei comprar livro, eu precisei me dedicar no meu tempo e tudo, né? Esse é um problema. Esquece esses detalhes. Esquece. Desculpa te interromper, porque isso é tão importante. Não, tranquilo. Assim, é isso mesmo. Isso também é uma crença muito limitante, porque uma vez que você também recebe algo, e seja externo ou um dom que você precisa transmitir, você, antes de tudo, você é um ser humano que vai transmitir alguma coisa. E como ser humano, você também está ali fazendo o seu trabalho. E uma coisa que eu vejo muito, né, durante esses meus anos, né, de trabalho, de vida, muitas vezes você dá de graça e a pessoa não leva
Não porque é de graça, valoriza. né? Por quê? Porque não está tendo troca. Porque a troca é o que movimenta o universo, né? Então, muitas vezes a pessoa se sente no direito de levar, né, o que ela está, de alguma forma, recebendo, porque ela está trocando com você. Está havendo uma troca energética ali muito grande. Mas, às vezes, é muito difícil entender que nós precisamos passar anos numa faculdade, comprando livro, trabalhando para estudar, que você tem que ter um espaço de trabalho, que você precisa ter um terapeuta, precisa ter um grupo de estudo, que você tem que continuar estudando, sempre compra livro, que é coisa caríssima, e por aí vai, né? E as horas de trabalho, o teu empenho, né? Essa coisa da gente estar aqui oferecendo algo. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Do quanto que se trabalha para conseguir, às vezes, levar alguma coisa. Não que o trabalho voluntário não seja importante. Só que a intenção verdadeira do que a gente faz é o que vale. Então, se eu quero, por exemplo, ajudar alguém, porque o meu coração quer que eu ajude determinada pessoa, porque já passei por aquilo e estou vendo que ela precisa daquela ajuda, é alguma coisa que eu vou até o limite que eu acho que essa pessoa vai prejudicar, como doação. E muitas coisas que eu recebi na minha vida, sabe, eu recebi de coração, porque eu precisei. E hoje eu me pego dando o que eu recebi também por doação. E muita coisa que eu fiz e não recebi de volta, hoje eu recebo de outro lugar. Então são trocas energéticas interessantes. Agora, o cuidado é com a ideia fixa. Então, isso é espiritual, então não tem que pagar por isso, né? Ou então, não vou ajudar alguém, sei lá, por quê? Porque eu quero que paguem para mim. Aqui é sutil, mas ele vai da intenção verdadeira do coração. Porque muitas vezes a gente ajuda, e aqui é, sim, sutil também, singelo. Mas pergunta, por que você está ajudando? Qual que é o interesse atrás? O que é que tu tá pensando aí por trás? Fala direitinho assim, cochicha aqui no meu ouvido, né? Muitas vezes tem isso, né? Como quando eu era cuidadora, eu me peguei nesse papel de fazer assim para que os outros vissem como eu era uma pessoa bondosa que estava me dedicando aos outros. Eu digo, não, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá legal. E aí eu trabalhei isso em mim, aí eu percebi que eu gostava de fazer aquilo ali pelo outro, eu me sentia bem de fazer aquilo ali. Quer dizer, uma coisa que era de um jeito eu transformei, né? E aí continuei fazendo a mesma coisa, só com uma outra visão. E isso começou a me trazer todo esse... Eu passava horas, o tempinho que eu tinha livre, que eu podia estar dormindo, descansando, que era o tempo do paciente, que eram pacientes terminais, né, na maioria, aquele tempinho ali eu pegava e ia estudar. Ia conversar com minha irmã, ia estudar, entendeu? Então, Fátima, vamos aproveitar que só faltam 2 minutinhos para gente encerrar. Foi muito gostoso. Quando a coisa tá boa, é assim. E aí, eu quero deixar já o convite aqui, espero, se surgir a possibilidade da gente fazer uma live no YouTube, que aí é um pouco mais... a gente pode ter mais tempo. Gostaria de agradecer imensamente a você por ter estado aqui, ter doado do teu tempo para estar aqui com a gente. E aproveitar esse tempinho, fale aí, fique à vontade para divulgar o teu curso, falar sobre... Sinta-se à vontade. O meu trabalho aqui em Portugal é a formação, né, um curso de introdutório aos conceitos junguianos, né, que nem o Mapa da Alma, o Pedro Mendes também dá aqui, que são esses meus colegas. Tem outros aqui também trabalhando na área já. É uma formação em Jung, né, onde a gente vê mais o autoconhecimento, especialização para quem já é terapeuta. Para quem já está nos cursos comigo, estou há 4 anos aqui já, existem já os cursos avançados, onde a gente aprofunda um pouquinho mais essa psicologia analítica. Eu também trabalho muito de formas mais criativas e práticas, né? Por exemplo, eu trabalho muitos arquétipos, estou trabalhando agora os arcanos e o tarô. Isso tem sido uma coisa muito assim, interessante que aconteceu. Foram ideias, vamos trabalhar Jung com os arquétipos, com os arcanos, estamos entrando nos arcanos maiores agora. Então, esses cursos, né, que vêm, os grupos de estudos,
quem quiser, né, ter mais informação sobre isso, né, eu também posso passar informações sobre os outros cursos daqui de Portugal e de Lisboa. Entra no Fátima Ponte aqui no Insta, né, ou então no Fátima Ponte Lisboa no Facebook. O site está em construção, mas já tem lá o site www.fatimaponte também. Só entrar com esse meu nominho aí que você vai achar no Google, nas redes sociais. Então, a intenção sempre é autoconhecimento. Estou iniciando um curso agora, né, esse básico dos conceitos junguianos. Começa agora semana que vem. Tem outros iniciando aqui em Lisboa, que nem o Mapa da Alma, o Pedro Mendes também vai estar com online no ISPA, né, para quem for de Portugal e ouvir aqui. Lembrando que a gente também acaba transmitindo online para o Brasil também. Então, quem tiver interesse, tem que ter contato. Fátima Ponte, o meu e-mail é fatima.analista@gmail.com. Depois, ou então vai no Fátima Ponte que encontra. E tem as informações que forem precisas, o que eu puder estar informando, tirando dúvidas. Para quem quiser fazer uma formação via aqui Lisboa, via Portugal, mesmo no Brasil, é só procurar, que a gente está por aqui. Tem workshops, tem coisas muito bacanas também já acontecendo. Ai, que legal. Então é isso, meu bem. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente, vocês que vão assistir essa live em um outro momento. Então sigam lá a Fátima Ponte. Tem muita coisa legal na página dela. Tá? Qualquer dúvida, tá na minha página, eu deixo o post, né, da live e lá tem, na descrição, tem o contato dela também. Tá bem. Então, muito obrigada. Deixa eu te agradecer e também falar ao pessoal que está assistindo aqui, que é daqui, ou então que vai assistir, que eu também vou postar nas redes sociais e no site. Acompanhe o trabalho da Dilma também, né? O trabalho dela é alguma coisa assim muito espiritual. Acho que é aquilo que a gente precisa, esse contato, né? Disso que a gente busca, né, Dilma? Da prática. Ai, que linda! Gente, vocês estão vendo como eu sou esperta? Olha quem eu trouxe para cá. O Tony está dizendo assim, gratidão às duas. Obrigada, meu amigo. A Mafalda está colocando obrigada às duas também. A Raquel está agradecendo, está dizendo que foi show. É isso, gente. A gente está aqui para isso, né? Essa vida nossa, graças a Deus, ainda bem que a gente descobriu, né, Fátima? Esse nosso caminhar. E é isso. Gratidão a todos vocês sempre pelo carinho. O carinho vem assim, a gente sempre, tá? Não se preocupem que eles chegam até a gente. Sim. Então, brigadão. Vai estar salva lá no nosso canal do YouTube, Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Entra lá para dar uma forcinha pra gente. Fátima, um cheiro, eu sempre digo assim, ó, como boa nordestina que eu sou, um cheiro para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.